Seja bem-vindo ao Fides Reformata, a sua revista eletrônica de teologia na internet. O Fides Reformata é um programa do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e produzido pela APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Para nós é uma alegria estarmos aqui e o Fides é um programa de entrevista no qual nós escolhemos um artigo da Fides Reformata, então convidamos o articulista para bater um papo com ele e o articulista que está conosco hoje é o doutor Daniel Santos. Seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, João Paulo. É um prazer estar aqui. O artigo sobre o qual nós vamos conversar hoje tem um nome diferente: Elementos propínquos e distintivos da literatura sapiencial. Foi publicado na Fides Reformata de 2018, no volume, no número 1 desse ano 2018. Daniel, vamos começar tentando entender o nome do artigo. O que são elementos propínquos? Sabe que alguém me deu uma dica uma vez. Quando você quer que alguém leia o seu artigo, coloque uma palavra que está em português, mas que as pessoas certamente terão dúvidas do significado, e aí já começa o interesse. Propínquo significa nada mais, nada menos que algo semelhante, congruente, tá? Então, esse é a tese principal do artigo, criar uma maneira para que as pessoas percebam o que há de semelhança e relação entre aquilo que Salomão escrevia e as pessoas que liam o material que ele produzia. Então, tem muita coisa, muita semelhança. Então, a tese do seu artigo é que quando se compara a literatura sapiencial da Bíblia com a literatura sapiencial da época, existem tanto elementos de continuidade quanto elementos de descontinuidade, ou elementos bastante característicos apenas da literatura sapiencial nas Escrituras, é isso? Isso. Da época, Salomão Salomão morreu em 920 a.C. Então, Salomão já é bem tardio. Quando Salomão surgiu no cenário, a prática e a tradição de escrever literatura de sabedoria já tinha mais de 1000 anos. Então, Salomão já chegou no apagar das luzes do ponto de vista dos países ao redor de Israel. Então, quando você olha o que Salomão fez e olha para aquilo que já tinha pronto, com mais de 1000 anos, você observa, uau, tem muita semelhança, mais do que as pessoas gostariam de saber. E às vezes é incômodo você observar quanta semelhança. E óbvio, pessoas que não têm o cuidado, e talvez não tenham o treino para observar as diferenças, vão pular para a conclusão óbvia e mais descarada de dizer que Salomão copiou, fez um plágio, mal feito ainda, daquilo que já tinha, mas na verdade não é isso, A semelhança que aparece, que eu menciono no artigo, é um movimento estratégico para ganhar um público-alvo, para ganhar uma atenção. E uma vez que isso acontece, Salomão faz o que ele quer com o público que ele está cativando, né? Eu acredito que muita gente nem saiba que existem outras literaturas de sabedoria, que isso não é um tipo de literatura peculiar das Escrituras. Quais são esses outros livros de sabedoria, essas outras obras de sabedoria? Quais são? Onde surgiram? Fale um pouco a respeito disso, por favor. Sabe que até o próprio autor bíblico, que o narrador que escreveu o livro dos Reis, menciona no capítulo 4, uma porção lá do livro dos Reis, que ainda que fale bem de Salomão, mas ele menciona que Salomão era mais sábio do que os egípcios, a sabedoria dos egípcios. Ele menciona a sabedoria de 2 sábios que são da Bíblia, Etan é um deles, e mais especialmente do Egito. Você tem ainda hoje relatos que foram preservados em vários manuscritos e tabletes, Por exemplo, os escritos de Amenemope. É um sábio egípcio que viveu antes de Salomão e é um dos exemplos que eu cito no meu artigo de Salomão ter
não é copiado dele, mas feito o que eu chamo de uma polêmica com os escritos de Amenemope. A nova versão Almeida, a nova Almeida atualizada, inclusive, fez um grande serviço indicando, no capítulo 22 de Provérbios, no versículo 17, onde começa essa sessão que Salomão interage com esse Amenemope. Então, a nova Almeida indica isso. Nenhuma versão teve a coragem de fazer isso. Eu creio exatamente, João Paulo, pelo medo que as pessoas têm. Você vai citar uma obra que já existe antes da Bíblia, por que está fazendo isso? Se é a palavra de Deus, Deus não precisa colocar nada de fora naquilo que Ele tem para dizer. Então, esse temor é um temor injustificado, né? E Salomão, na verdade, ele usa essa proximidade para ele ganhar um público e depois de tê-lo conseguido, aí ele faz muitas coisas. Então, Salomão, eu acho que ele sabia o estilo de escrever naquela época que cativaria as pessoas, tá? Você observa, por exemplo, que não tem nenhum, não é poucos e nem muito, nenhum autor bíblico que nem mesmo nas Escrituras tenha sido descrito como recebendo alguém de outro país vindo para ouvir o que ele tinha para falar. Nem Moisés, nem Davi, nenhum dos profetas, mas de Salomão é dito mais de uma vez que as pessoas vinham de todos os lugares para ouvir o que ele tinha para dizer. Isso é surpreendente, tá? Especialmente porque, como eu disse, tinha gente, entre aspas, mais sábias do que Salomão, pelo menos do ponto de vista de outros países, tinha muita sabedoria já produzida. Então, por quê? O que tinha de novo em Salomão que as pessoas sairiam da sua terra para vir até Jerusalém? Então, esse é o foco do artigo, mostrar o que é que chamava atenção num estilo que era conhecido na época. Muito interessante. Salomão, então, ele está se propondo como mais um dos participantes de um diálogo que já existia. Exatamente. Igual nós estamos fazendo aqui, vamos iniciar um bate-papo, né? Existem milhares hoje em dia de toda faculdade, todo grupo religioso tem bate-papo com pessoas que escreveram. Então, o que há de novo nisso que nós estamos fazendo aqui? Por que alguém, né, se interessaria em assistir isso aqui? Então, Salomão, ele está percebendo isso. Tem uma maneira de comunicar, tem um estilo de comunicar e ele quer aproveitar isso. Mas como é que ele conseguiu se sobressair em audiência, vamos dizer assim? É isso que é impressionante. É óbvio, por trás de tudo isso está, né, o Espírito de Deus, né, movendo as pessoas, mas, por exemplo, o caso da famosa rainha de Sabá, fala que ela saiu, Jesus fala dos confins da terra, então parece longe, né? Confins da terra, não. E ela veio para ouvir o que Salomão tinha para dizer. Então, veja aí um exemplo de alguém saindo de muito longe e interessado. E ela era alguém, a Septuaginta traduz comentários sobre ela, dizendo que ela também era sábia. Ela não era só uma curiosa, queria tirar uma selfie com Salomão, nada disso, né? Ela veio porque ela tinha interesse, né, de conhecer, talvez peculiar das mulheres, né? Quero ouvir esse cara falando ao vivo e a cores, né? Eu não estou confiando de que isso procede dele. Deixe-me fazer algumas perguntas, ver como é que ele se sai, né? Então, ela fez um teste ao vivo e a cores com ele, né? Interessante. Aliás, sobre isso, nós temos um outro artigo do Dr. Daniel Santos a respeito da Rainha de Sabá. Verdade. Artigo este que também foi alvo de uma conversa como essa na primeira temporada do programa Feeds Reformata. Então cheque lá nos canais do Andrew Jumper e da APECOM, da IPB, o IPB Multi, cheque lá esse outro programa que tivemos. Chama-se Respondendo a Rainha de Sabá, né? Respondendo a Rainha de Sabá. Perfeito. Daniel, fugindo um pouquinho só do artigo, mas essa interação entre a literatura bíblica e outras literaturas da época, isso acontece em algum outro lugar? Na Bíblia? Sim, acontece. Acontece bastante, tá? E é algo que por exemplo, um exemplo bem clássico, pessimamente utilizado por quem não conhece, é o famoso
olho por olho, dente por dente. Né? Vira e mexe, você encontra alguém que diz o Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente. Quem fala isso, eu nem ouço. Tá? Mas se ele disser que a lei de Deus, o Pentateuco, é olho por olho, dente por dente, continua errado, mas pelo menos dá para conversar. Né? Então, esse é um exemplo. Isso é chamada a lei do talião. É um material extra-bíblico anterior à Bíblia. Apareceu no Código de Hammurabi antes de aparecer em Moisés, né, no Código Mosaico. Mas ele não representa nem de perto essa lei. Em Êxodo 21 está tratando de casos de violência, 2 homens brigando e machucasse uma mulher grávida. E nesse caso aplicaria então a lei do Esse talião. princípio. Então, mas não é. É uma interação que mostra, João Paulo, eu creio, o quanto que a literatura bíblica ela é com os pés no chão. Deus não estava preparando um povo para viver nas nuvens e nem viver no universo paralelo. Então, as leis de Deus eram congruentes, quando necessário, às leis da região local. Se vocês vão morar num local onde não tem água, por exemplo, vocês têm que ser mais cuidadosos com o uso da água. Se vocês vão morar num local que tem, por exemplo, boi chifrador, né, vocês têm que tomar cuidado, tem que ter leis que regulem isso. E essas leis já existiam em outros povos. Então, Deus não precisa reinventar a roda, né? Mas ao fazer essa interação, fica claro que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito bem situada, né? Quem conhece a história secular, né, vai ver isso, que é uma literatura muito bem contextualizada. Quais são os elementos propínquos, então, não é? Quais são os elementos de continuidade entre a literatura bíblica de sabedoria e essas outras literaturas de sabedoria? Bom, no artigo eu falo de 3, né? O primeiro deles é o gênero. Tá? Salomão escolheu um gênero, foi assim, um tiro na mosca, né? Que é falar de instrução e admoestações. Instruções geralmente eram feitas, tem várias instruções que foram feitas no mundo antigo, então já era um estilo conhecido. Tá? Então ele escolheu falar disso. Né? É um gênero literário. Dar instruções significa deixar guardado para um filho, especialmente no momento da morte. Vamos dizer que você fosse um faraó e era comum um faraó contratar alguém para escrever um grupo de dizeres e relatos de sabedoria, instruindo o filho a continuar sendo sábio igual o pai foi e assim por diante. No momento da morte, o pai então entregava aquele livro para o filho, e o valor pedagógico de você receber algo do seu pai nos últimos minutos de vida, algo preparado para você com o seu nome, olha, isso tinha um valor muito grande. Então, esse é vamos dizer assim, o contexto das instruções de Salomão no primeiro trecho, quando aparece filho meu, né? Sim. Filho meu não é uma referência a algo doméstico que acontecia dentro de casa, não. Filho meu é uma expressão muito comum nesses escritos que eram usados no momento final da vida, né? Então, todos eles têm um escrito muito famoso que se chama As Instruções de Ani, tem no artigo, né? E lá eu mostro a quantidade de semelhança, usando também a expressão filho meu, mas o filho meu nem era filho e também já é um adulto, né? Mas o pai está passando isso no momento da morte. Então Salomão escolheu gênero, ele escolheu falar disso. Ele não falou de cânticos, ele não falou de orações, ele não falou de nada, ele falou de instruções. Tá? Então gênero é uma coisa importante. Segundo, temas. Depois que você escolhe o gênero, aí você tem que escolher do que você vai falar. E olha, João, aí é que está, é até incômodo você observar o que Salomão faz, porque, por exemplo, ele resolve personificar a sabedoria de Deus como uma mulher. Tá? E ao fazê-lo, ele ainda descreve essa mulher como tendo vestimentas e a posição em que ela está, com a mão com algo desse lado e outra mão com outro. Quem está vendo essa descrição e é parte do mundo antigo sabe do que ele está falando.
É como se hoje eu fosse descrever a sabedoria e falasse, olha, ela é da cor preta, ela tem um manto, né? E ela, então eu estou descrevendo uma imagem da Nossa Aham. Senhora, tá? Então Salomão estava descrevendo uma imagem que era de uma divindade chamada Maat, o que é algo extremamente perigoso, delicado de se fazer. Eu não faria isso, porque eu seria expulso da denominação, né? Mas Salomão está fazendo. E aí a grande sacada dele é, no momento em que ele ganha o ouvinte, essa personificação que ele está fazendo começa a falar. Aí você, opa, aí quem Uhum. está falando não pode ser essa divindade Maat, né? Porque o que ela está falando é diferente. Mas até ela já teria ganhado o público, né? Então, esse tipo de tema, né? Sabedoria personificada é um tema, né? Segundo, instruções sobre como evitar ser alvo da mulher adúltera, né? É algo que acontece muito em Provérbios, na literatura sapiencial. Não sei se você se lembra, mas o livro de Provérbios, no final, nos conselhos que aquele rei Lemuel Uhum. recebe da mãe dele, ela diz: Filho meu, o que mais vou te dizer? Aí ela fala sobre isso. Não dê a sua vida às mulheres que não prestam. Ela fala um monte de coisa relacionada com isso. Então, isso era um tema muito comum naquela época, Uhum. tá? Nós estamos falando aí do ano 920 antes de Cristo, tá bom? Só para contextualizar aí, 900, a cidade de Troia, sabe? Né? Uhum. Não o filme, o evento, Uhum. aconteceu no ano 1000 antes de Cristo. Então, era um período, né, onde essas coisas eram muito comuns, né? Ah, mulheres que, naquela época, né, causavam grandes problemas, guerras, como foi no caso, o caso de Troia, né? Caso seja verdade ou não, mas aí está um bom exemplo, né? Especialmente num caso que envolve corte de reis, etc. Exatamente. Então, é interessante, não só os temas que Salomão escolheu para falar, é mais interessante ainda, João Paulo, é o que ele deixou de falar. Você pega um livro como o de Provérbios, ele não fala, não é poucas, ele não fala nenhuma vez em temas que são importantes, por exemplo, aliança, Abraão, exílio, Davi, nenhum dos profetas, nenhum dos salmos, nada disso é tratado na literatura sapiencial. Então veja, é uma decisão bem pensada. Por Uhum. que ele deu uma limpada nesses temas e tratando somente esses temas que eram conhecidos do mundo antigo? A minha tese é ele fez isso para atrair um público-alvo. Uhum. E depois que esse público-alvo tem acesso ao que ele fala, essa é a porta de entrada. É o caso da rainha de Sabá. Ela veio por causa de dúvidas sobre provérbios lá. Mas quando ela veio e viu o que estava acontecendo, ela ficou maravilhada. Ela mesma diz que ela não acreditava no que ela estava ouvindo, mas quando ela Uhum. veio e viu, aí ela E começou. isso tinha a ver com uma promessa de Deus a respeito da sabedoria do seu povo, não é? Exato. Isso é falado em Deuteronômio, né, capítulo 4. Deus fala que a sabedoria que eu quero que vocês tenham, ela será oriunda da obediência à minha lei. Então, vocês serão sábios aos olhos das nações, que vendo a obediência que vocês têm à minha lei, dirão: essa nação é uma nação sábia. Então, Quando você descreveu a imagem da sabedoria, e como o Salomão faz ele tem essa tática, né, de uhum, cativar com a imagem de uma deusa antiga e então depois coloca aquelas palavras na boca da sabedoria, me lembrou um pouco do que Paulo faz em Atenas, não é? é, Quando com ele Arato, né, os poetas ali, está falando? Isso, quando ele cita os poetas e ele fala do Deus desconhecido, né? Eu Ah, vi um sim, altar ao Deus desconhecido e é esse que eu quero apresentar para exato. vocês. É uma É, tática é. semelhante. E aquele Deus desconhecido já existia, né, na narrativa local, né? Eu acho que hoje em dia seria quase que os que moram aqui em São Paulo, né? Se eu começasse a descrever que é a estátua do Borba Gato falando alguma coisa, né? Então, quem mora em São Paulo e sabe a polêmica que o pobre Borba Gato está passando, né? Já foi pichado, apedrejado, mas, enfim, é um ícone, né? De uma cultura, de uma cidade. E quando alguém explora isso, e sabe o momento certo de virar a chave e fazer o Borba Gato falar coisas que não eram próprias de um bandeirante como ele era, né?
Então, aí ele já ganhou a audiência, né? Muito interessante. E que conclusões e aplicações você extrairia do conteúdo e dessa relação que existe entre a literatura de sabedoria bíblica e essas outras obras de sabedoria da época, né? Grosso modo falando, quais aplicações você extrairia disso para nós? Primeira aplicação que eu vejo é que literatura sapiencial, ela é uma literatura de alcance universal. Esse é um primeiro ponto. Nenhuma outra literatura tem esse tipo de alcance porque geralmente está carregada com elementos culturais. Então, você pega um jovem hoje da igreja contemporânea e lê relatos sobre a lei de Deus, o modo como sacrificava o animal, as entranhas e tudo aquilo, é perigoso o rapaz vomitar ali e passar mal, porque é uma coisa estranha, não tem nada a ver com a gente. Então, a literatura sapiencial, ela tem esse apelo internacional e essa é a primeira aplicação que eu faço. A igreja contemporânea precisa aprender a falar de uma maneira, falar a verdade do evangelho, mas de uma maneira que pessoas que não vivem dentro daquele grupo que já é acostumado a conversar, usar o mesmo evangeliquez, essas pessoas possam entender. Saber comunicar é uma arte. Uhum. Saber comunicar o evangelho, além de ser uma arte, é um dom. Mas saber usar isso, né, para alcançar outras pessoas é o cumprimento do grande mandato do Senhor, né? Então, é algo que eu creio que a literatura sapiencial tem muito a nos ensinar. Acho que em algum lugar nesse artigo ou no outro lá da Rainha de Sabá eu digo que literatura sapiencial foi o primeiro panfleto evangelístico, né? Uhum. Porque ele tem esse apelo inicial que nenhuma outra literatura tem, tá? E ao fazê-lo, ele traz pessoas para conhecimento e interesse, especialmente, né? Agora, uma segunda aplicação que eu vejo é que a literatura sapiencial ela propõe algo que nenhum outro texto propõe, que é você pensar mais. Provérbios, por exemplo, João, tem essa característica de serem, em alguma medida, um enigma. A mente ocidental não gosta de enigma, gosta de ler uma coisa, entender e pronto. A mente oriental tinha essa característica de olhar para um enigma e ficar pensando várias semanas sobre aquilo, tentando decifrar o enigma. Uhum. Uma das vantagens pedagógicas de você trabalhar com enigma é que depois que você descobre a solução, você não esquece nunca mais. Perfeito. Então, esse é um segundo apelo para a igreja, acho que contemporânea, de tornar a verdade do evangelho não precisa ser explicada em mínimos detalhes. Às vezes você mata o freguês explicando coisa que ele nem quer saber. Uhum. Então, às vezes, deixá-lo com uma dúvida é mais benéfico do que você tentar sentá-lo ali e explicar por 2 horas aquilo que ele não está nem um pouco interessado em saber. Uhum. Tá? Que interessante. Recebemos aqui o Dr. Daniel Santos, professor de Antigo Testamento no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Foi um privilégio recebê-lo, algo interessante, muita coisa interessante aí para a gente pensar e coisas práticas, não é? Que tem a ver com a evangelização lá da tua igreja. Então, leia o artigo, procure lá nas plataformas do Andrew Jumper e reveja esse programa, compartilhe com outras pessoas. O programa está disponível na IPB Multi e em diversos outros canais, como o canal do YouTube do Andrew Jumper e diversas outras mídias. Que Deus te abençoe. Palavras finais de tchau aí. Obrigado, João Paulo. É um privilégio poder estar aqui. E, como eu estava falando, eu estou lendo esse artigo depois de tanto tempo, fiquei pensando, uau, né? Nem acredito que eu escrevi isso algum dia, né? Mas é bom voltar e refletir nessas coisas. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.